Olá, sou Fabiano Ruas. Nesta aula eu vou falar para vocês sobre formação de preço de venda. Ao final dessa aula tem dois grandes elementos que nós precisamos compreender. Um são as variáveis que compõem o preço de venda e automaticamente o preço de venda. O outro elemento é o ponto de equilíbrio. Esses dois elementos contribuem, ajudam a compreender a viabilidade financeira da cooperativa, da associação ou do negócio em que você esteja envolvido. Antes disso, eu queria falar para você sobre dois elementos muito importantes. Um, que é o preço. O preço ele está relacionado ao valor monetário que eu pago. O valor, que é completamente diferente do preço, ele me traz sensações intrínsecas, ele me traz desejos, ele está relacionado com valores que eu não consigo mensurar. Por exemplo, a preservação do cerrado, todo o nosso esforço para ter um cerrado vivo, em pé e tirar dele toda a riqueza desses produtos, que são produtos maravilhosos que vêm carregados de sentimento. Sobre a formação de preço de venda, tem 4 elementos que são muito importantes que nós compreendamos para conseguir chegar ao meu preço de venda. O primeiro dele é o custo do produto. O segundo, impostos que vão incidir sobre a venda desse produto. O terceiro, são os custos envolvidos na comercialização. O quarto é a margem, aquilo que eu espero ter de retorno financeiro na comercialização desse produto. Para compreendermos o primeiro elemento, que é o custo do produto, nós precisamos compreender duas variáveis. A primeira, custo fixo. O segundo, custos variáveis da cooperativa. Os custos fixos são aqueles que não alteram o seu valor durante o mês. Eles são fixos, como por exemplo na energia, no telefone, aluguel, internet e outros valores que vocês podem mensurar dentro do negócio de vocês, que eles pouco se alteram. Custos variáveis, esses sim, eles se alteram bastante. O exemplo que nós vamos trabalhar aqui é a produção de pequi. Então, se eu produzo 1 kg de pequi ou se eu produzo 100 kg de pequi, com certeza a matéria-prima para 1 kg é um valor X, é uma quantidade X, para 100 kg é uma quantidade vezes 100. Então, esse custo ele varia, ele é variável de acordo com a minha produção. Nesse exemplo aqui eu estou trabalhando com poucos elementos para simplificar e para sintetizar. Então nós temos a matéria-prima, que é o próprio pequi, nós temos a embalagem. Se eu quiser ainda detalhar isso, eu posso inserir rótulo, eu posso inserir a energia, a água ou outros elementos que podem variar de acordo com a minha produção. Então, fixem bem esses dois conceitos de custos fixos e variáveis. No exemplo que eu estou trabalhando, o custo do produto ele ficou em R$3. Transformando isso em percentuais, o primeiro ponto, que é imposto sobre vendas, nós vamos precisar recorrer a um contador, um contador da organização, um contador PROS, que possa nos orientar quais são os impostos que vão incidir sobre a comercialização, sobre a venda desse produto. Normalmente ICMS, PIS, COFINS, pode ter algum outro imposto específico que seja do Estado. O contador com certeza vai dar para vocês esses percentuais. É importante que a gente faça o somatório e chegue a um percentual total. Nesse caso, eu estou trabalhando com 15%. O outro elemento é o custo de comercialização, que são os valores que nós vamos pagar para quem nos representa, o nosso representante comercial, ou o profissional que efetivamente está fazendo a nossa venda. Aqui eu estou trabalhando com 3%. A margem é aquilo que eu espero ter de retorno com esse produto, que aqui nós estabelecemos que é 20%. A margem de contribuição nada mais é que o valor da venda, o preço de venda, menos meus custos variáveis e despesas variáveis. Eu vou encontrar a minha margem, o que eu contribuo para custeio do meu custo fixo e precisa sobrar isso para que eu faça manutenção e investimento na minha organização, na cooperativa, no meu negócio. Essa margem é variável, ela depende da excentricidade do produto, quantidade de produtos comercializados. Então vocês precisam de fato entender qual a melhor margem que compõe esse produto. Somando esses 3 percentuais, nós vamos encontrar 38%. É normal que alguns negócios possam apenas pegar esse 38% e aplicar sobre o custo do produto. Isso não é a forma adequada e nós veremos agora a forma adequada, que é a utilização do markup, que é uma regra específica, que é uma fórmula específica para chegarmos ao número adequado que nós vamos aplicar
sobre o custo do produto. O markup, então, é esse percentual dos 38% aplicado a uma fórmula específica e ele vai nos dar um valor que nós vamos aplicar sobre o custo do produto. Na tela tem uma fórmula e nós vamos trabalhar isso de forma detalhada. Nós vamos pegar o imposto sobre vendas, nós vamos dividir por 100 e nós vamos encontrar 0,15. Eu recomendo nós trabalharmos sempre com 4 casas, então seria 0,1500. O custo de comercialização, que era 3%, nós vamos dividir por 100 e nós vamos encontrar 0,300, trabalhando com 4 casas. A margem ou sobras, que é 20%, nós vamos dividir por 100 e nós vamos encontrar 0,2000. O markup, para nós encontrarmos o valor que vai incidir sobre o meu custo do produto, eu pego o número 1 menos esse somatório, que nós vamos encontrar 0,62. 1 nós vamos pegar, então, dividir por 0,6200, nós vamos encontrar o número de 1,6129. Esse número é que nós vamos aplicar ao custo do produto. Então, se eu tenho R$3, que é o custo do produto, multiplicado por 1,6129, nós vamos chegar ao preço de venda de R$ 4,83,97. Aqui nesse caso nós já podemos eliminar os dois últimos números, então que ficaria R$ 4,84. Esse é o nosso preço final de venda. Para eu, de fato, compreender que o percentual que eu quis de retorno, ele efetivamente eu consigo ter nessa margem com esse preço de venda, eu vou fazer a seguinte equação. Eu vou pegar o meu preço de venda, R$ 4,84, 83,87, deduzir os meus 15%, que representa 0,7258, deduzir os 3% do custo de comercialização, que é 0,1452, deduzir o meu custo do produto, R$ 3. Eu vou chegar a uma sobra de 0,9677, que arredondando vai dar 0,97. Se eu pegar esse valor e dividir por 4,8387, eu vou encontrar a minha margem de 20%. Então, efetivamente, eu tenho uma margem na comercialização de cada produto de 20%. Significa que a cada quilo de pequi que eu comercializo, eu tenho um retorno de 0,97 centavos, o que isso me representa 20% que eu tenho de sobra financeira. Chegamos ao nosso último ponto, que é de fato muito relevante, importante para compreendermos a viabilidade da cooperativa, que é o nosso ponto de equilíbrio. Para isso, nós precisamos resgatar o nosso custo fixo, né, que lá atrás nós fizemos a mensuração, computamos e chegamos ao valor de R$ 1.100 mensal. Nós vamos dividir esse valor pela margem que nós encontramos. Então, se eu divido 1.100 por essa margem, eu vou encontrar a quantidade de produtos que eu preciso comercializar durante o mês para ter o meu ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio significa que, nesse momento, eu não tenho nem prejuízo e nem lucros. Eu não tenho nem sobras e eu não tenho déficit. Dois elementos nas considerações finais para chegarmos a uma melhor análise. Primeiro, o mercado normalmente é quem dita preço sobre o produto vendido, né? Se o nosso preço está acima do que o mercado está sendo praticado, nós temos elementos internos que nós podemos melhorar, por exemplo, reduzindo o nosso custo fixo ou variável, né? Nós podemos também trazer elementos da inovação, né, tecnológica para aumentar a nossa eficiência. Então significa que eu consigo produzir mais reduzindo esse custo. O outro elemento é que eu efetivamente posso encontrar um público específico e que esse público valoriza, ele tem valores que estão relacionados a esse produto, como por exemplo a sustentabilidade, o modo de vida, o cerrado em pé. Esses são elementos que esse público valoriza em detrimento do preço. Então significa que o preço não é de fato um elemento mais importante para ele tomar essa decisão. Então, essa é uma boa estratégia também para atingirmos um público e praticarmos o nosso preço que consideramos ideal para a nossa organização. Um outro elemento é, de fato, entendermos esse ponto de equilíbrio e compreendermos se é possível reduzirmos também os custos
para sermos ainda mais competitivos no mercado. Dessa forma, nós reduziríamos a quantidade de produtos vendidos e atingiríamos o nosso ponto de equilíbrio, possivelmente num tempo menor, aumentando inclusive a nossa margem. Então são elementos que nós podemos buscar, né, dentro da nossa organização, e nós só conseguiríamos fazer isso se efetivamente tivermos o hábito de fazer esses controles e de buscarmos efetivamente essa eficiência, né, atrelada aos nossos valores, ao que nós acreditamos enquanto produto sustentável. Para maiores informações, né, na plataforma vocês terão links de acesso para outros materiais detalhados. Muito obrigado. Eu sou a Dionete Figueiredo, sou gestora da Copa Base. A gestão dos empreendimentos, que é uma das minhas responsabilidades, ela está muito atrelada na necessidade que nós temos de entender e formar os preços dos produtos da agricultura familiar. Esse processo, ele precisa ser participativo, mas ele principalmente precisa ser um preço justo, que seja justo para o produtor e também seja justo para o consumidor. Na estrutura de formação de preços, é muito importante que a gente compreenda que o produto que nós processamos, que nós produzimos aqui na ponta no nosso empreendimento, a gente precisa entender para quem que a gente vai vendê-lo. Somente assim a gente consegue pensar nesse preço e organizá-lo para que ele seja bom para todas as partes. O preço do produto, ele precisa primar pela matéria-prima do produto, a gente precisa saber o preço de custo dessa matéria-prima, a gente precisa também ter consciência e ter noção, ter uma planilha detalhada no dia a dia do empreendimento para controlar o preço que a gente está usando, a embalagem, se é um saquinho plástico, quanto que esse saquinho plástico está custando, se a gente rotula esse produto, quanto custa o rótulo. Se a gente está trabalhando com um produto processado que gasta energia ou que gasta gás de cozinha e além da mão de obra. Então, todas essas variáveis, elas precisam ser mensuradas, calculadas e precificadas. Esses elementos é que vão compor o preço, o custo variável daquele produto. A partir desse custo variável, nós temos também os custos fixos, aquelas despesas mensais do empreendimento. Ou seja, o empreendimento funcionando ou não, nós temos custo para mantê-lo aberto. Entendendo todos esses elementos e valores, a gente então consegue pensar na composição de preço. Avaliando então, se aquele produto é um produto que vai para o varejo, né, ele tem um preço, que é aquele preço normalmente de prateleira, que os estabelecimentos comerciais trabalham. Se esse produto vai ser vendido para a indústria, a gente entende que nós vamos vender num volume maior, numa quantidade maior, e aí, por consequência, a gente tem que ter um preço que seja acessível. É a mesma coisa de nós agricultores quando a gente vai comprar milho, né, para a nossa propriedade. A gente vai comprar um saco de milho, ele tem um preço, mas se eu for comprar 10 sacos de milho, com certeza ele vai ter um outro preço. A gente tem que trazer para dentro do empreendimento as experiências que nós temos no nosso dia a dia. É assim que aqui na Copa Base a gente consegue, aos poucos, ir disseminando essa cultura de entendimento sobre a precificação dos produtos. E nesse contexto, ter preços competitivos no nosso produto final, né? Ter preço justo para remunerar e valorizar a mão de obra do agricultor, a produção do agricultor, e também ter margens que consigam minimamente custear o funcionamento e a continuidade do empreendimento aqui na região ou em outras regiões. Tem uma outra informação que é muito importante, que quando a gente já tem o nosso preço final, a gente não pode esquecer que nós ainda vamos ter os impostos que vão incidir sobre o preço daquele produto, cooperativas são isentas de tributos federais, então PIS, COFINS, contribuição social, as cooperativas são isentas, mas as cooperativas precisam pagar 2 impostos muito importantes, que é o imposto estadual, que é o ICMS, cada estado, cada empreendimento tem o seu
o seu índice, o seu valor. Em Minas Gerais, por exemplo, o ICMS é 18% sobre várias mercadorias, há variações. Nós teremos sempre que nos lembrar que na hora que o produto entra na cooperativa, o primeiro cálculo a ser feito é quando a gente tira a nota fiscal de entrada e que esse produto, então, vai gerar um fundo rural, normalmente de 1,5%. Né? Isso já passa a estar atrelado ao nosso custo de aquisição de mercadoria. Depois, quando a gente vende, nós vamos ter aí sim o custo do ICMS, do imposto. Se a gente vai vender de Minas Gerais para Brasília, o nosso ICMS vai ser de 12%. E assim, dependendo de cada estado. Então, não dá. Uma dica muito importante para os empreendimentos que nós vivemos aqui e sofremos muito até entender isso, é que a gente tem que ter um preço tabelado, sim, do produto, mas esse preço, ele depende da operação comercial que nós vamos realizar. Se eu vou vender para São Paulo, provavelmente eu vou ter um preço. Se eu vou vender para Brasília, eu tenho outro. E se eu vendo aqui em Minas Gerais, provavelmente eu terei outro custo, outro preço. E aí, essas variações, elas estão muito dependendo da análise que a gente tem e do levantamento que a gente tem do custo do imposto, do frete e também da nossa operacionalização comercial, ou seja, a gente vai trabalhar marketing, a gente vai trabalhar comunicação, a gente vai trabalhar a questão, a gente vai ter despesa de frete, então a gente vai entendendo e dominando esses números. Tudo tem que ser muito bem anotado, planilhado, para que aí sim a gente trabalhe da melhor maneira possível com o que a gente chama de preço justo. Justo para quem está produzindo e para quem está comprando.